meditação hoje está no livro de Neemias e o tema da nossa meditação é como ser usado por Deus. Já encontrei várias pessoas em vários momentos da vida que me afirmaram e afirmam: pastor, eu gostaria de ser usado por Deus, gostaria de trabalhar, de fazer algo importante no reino de Deus, na igreja, em prol do próximo, das outras pessoas, não sei o que fazer, como fazer, não sei, alguns ainda dizem, eu não sei o que Deus quer de mim, não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, não sei, alguns falam isso com sinceridade, com desejo. Como que eu posso ser usado por Deus? Como é que eu posso descobrir o que Deus quer da minha vida? O livro de Neemias é um livro sensacional porque Neemias não é um sacerdote, Neemias não é um profeta, Neemias não é alguém designado especificamente para o ministério, hoje que a gente chamaria ministério pastoral, profético. Neemias é um profissional, é alguém que está envolvido num trabalho, numa profissão e que subitamente ele descobre a sua vocação, o seu chamado. A palavra vocação vem do latim vocare, e vocare quer dizer chamado. E o Neemias descobre o seu chamado. E o livro de Neemias na Bíblia é um manual, é o maior manual de princípios para liderança, para gestão de pessoas, para gerenciamento de pessoas, mobilização, coordenação, a eficácia do trabalho, realização de tarefas, a delegação de tarefas. Neemias é um livro impressionante. Nós não temos tempo aqui para falar de tudo isso, mas eu quero mostrar para vocês aqui o capítulo 1. O início de Neemias diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º. Estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus. Olha isso. Lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Olha o que Neemias fez. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. No capítulo 2, versículo 11, diz assim: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Observe isso, aqui já no capítulo 2 o Neemias diz: Deus colocou no meu coração para eu fazer. Mas como é que Deus colocou no coração dele para ele fazer algo? Observe, preste atenção aqui no contexto. Esse é um livro pós-exílico, quando Israel foi levado para o cativeiro no ano 586 a.C. pelo rei Nabucodonosor. O povo ficou lá no exílio 70 anos. Neemias nasceu no exílio. Neemias não conhece Jerusalém. Ele trabalha no palácio do rei Artaxerxes do Império Medo-Persa. Ele está na cidade de Suzã, que é o palácio de inverno do rei. Ele trabalha lá como copeiro, ele é o chefe da cozinha do rei. Ele tem uma boa profissão, ele é bem sucedido no seu trabalho, ele tem êxito na sua profissão, ele está ali com a vida ganha, sossegada, acomodada, mas ele recebe uma visita do seu povo, dos seus irmãos, dos seus parentes de Israel, de Jerusalém.
e eles veem ali, isso aqui é o ano 440, mais ou menos 130 anos, 140 anos depois do exílio, já 50, 60 anos antes, o povo voltou para Jerusalém, voltou com Zorobabel, voltou com Esdras, e Neemias está lá no palácio do rei. Na sua profissão, Neemias não é sacerdote, ele não é profeta, mas ele faz uma pergunta: como estão os nossos irmãos? Como está o nosso povo? Alguém poderia dizer como está a nossa igreja? Como está a nossa família? Como eles estão? E o Anani dá a resposta para ele: ah, o povo está em grande miséria e desprezo. Os irmãos, os seus parentes, Neemias, estão em grande sofrimento. A outrora grande cidade de Jerusalém está com seus muros. Os muros, nos tempos antigos, era a proteção da cidade. Os muros estão derrubados e as portas, nas portas das cidades antigas, eram onde funcionavam os tribunais, os julgamentos, os juízes. Ele está dizendo: olha, a cidade está desprotegida, a cidade não tem segurança, a cidade não tem justiça, a cidade está devastada, é só ruína e pedras. Pastor, como eu descubro a minha vocação? Pastor, como eu sei o que Deus quer que eu faça? Observe, versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. Quando Deus coloca no nosso coração uma compaixão, um sentimento, uma emoção, uma dor por aqueles que sofrem, por aqueles que padecem, por uma grande necessidade, a gente descobre a nossa vocação. Não precisa um anjo vir do céu, não precisa Deus falar audivelmente, não precisa Deus enviar uma comitiva celestial para dizer: olha, faça isso. Não, a gente descobre o nosso chamado, a nossa vocação, quando Deus coloca diante de nós uma necessidade, e essa necessidade mexe nas nossas entranhas, toca nos nossos sentimentos. O Neemias chora, o Neemias lamenta, o Neemias jejua, o Neemias chora na presença de Deus, porque a dor do seu povo é a sua dor. A necessidade dos seus irmãos é a sua necessidade. O desprezo de Jerusalém é o seu desprezo. Como é, pastor, que eu sei qual é a vontade de Deus? Quando Deus coloca uma empatia, quando Deus coloca um incômodo dentro de nós, quando Deus coloca lá dentro da nossa alma esse sentimento. Eu ouvi um tempo atrás um testemunho de um pastor americano que morava numa grande cidade, que, se não me falha a memória, era em Boston, um pastor batista, que ele começou a ouvir relatos de grande criminalidade, violência entre jovens, adolescentes, tráfico de drogas na sua cidade, e ele começou a orar a Deus e dizer: Senhor, algo precisa ser feito nessa cidade. Senhor, os adolescentes, os jovens estão se drogando, se matando, se destruindo. Senhor, o Senhor precisa fazer alguma coisa. E ele disse que ele orava, e uma noite ele não conseguiu dormir, passou a noite sofrendo, orando, e falou: Deus, faça alguma coisa. O Senhor precisa levantar alguém para fazer alguma coisa, uma autoridade política, alguma coisa precisa ser feita. Faz alguma coisa, Senhor. E Deus, lá no seu coração, lá dentro, colocou no coração dele qual é a única pessoa nessa cidade
que não está conseguindo dormir à noite, preocupado com esses adolescentes? Qual é a única pessoa? E ele falou: sou eu, Senhor. Então Deus falou: é você. Você é a pessoa que vai ser a resposta da sua oração. E aquele homem se levanta e diz: estou aqui, Senhor. E ele começou um movimento de oração. E levantou mulheres e homens, especialmente mães. Começou a fazer caminhadas de oração de madrugada, de bar em bar, de boteco em boteco, resgatando jovens das drogas. E o nível de criminalidade diminuiu naquela cidade, porque um homem se incomodou. Talvez seja na sua igreja. A sua igreja não tem professores das crianças. O departamento infantil da sua igreja está precisando de jovens, de homens, de mulheres, para ministrar para as crianças. Aulas, Bíblia, ensino bíblico, e não tem. Talvez a sua igreja falte um ministério com adolescentes, alguém para acompanhar, discipular, ensinar adolescentes. Talvez esteja faltando músicos na sua igreja. Talvez há uma necessidade social. Talvez há mendigos à sua volta. Talvez pessoas estejam passando fome, precisando. Talvez há pessoas precisando de socorro físico, material e espiritual. Talvez é a sua família que não conhece a Jesus, que não conhece a Deus. Talvez é o seu parentesco à sua volta, a gente aí que está perdida nas trevas. Nós não devemos julgar ninguém, nós não devemos mandar ninguém para o inferno, não devemos fazer isso, mas a Bíblia diz que só há um caminho de salvação, só há um nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, e esse nome é Jesus Cristo. Há uma necessidade de salvação, de pregação, de evangelização, talvez o ministério de missões. Jesus mandou a gente pregar o evangelho até os confins da terra, e ainda milhões e milhões de pessoas que não ouviram do evangelho, e há missionários que precisam de apoio, de oração, de intercessão, de uma carta, de um e-mail, de uma mensagem, de uma oferta, de uma contribuição financeira. Há missionários que estão pregando o evangelho. Há hoje no mundo 200 milhões de cristãos sendo perseguidos por causa de sua fé, em países como a Coreia do Norte, Afeganistão, Irã, onde cristãos são presos, mortos, torturados porque creem em Jesus, onde igrejas cristãs são proibidas, na Arábia Saudita, e ali uma igreja. Talvez uma das igrejas que mais crescem hoje é lá dentro do Irã, é na China comunista, onde a fé cristã é perseguida e os cristãos estão lá, pregando, orando, testemunhando, levando o evangelho até os confins da terra. E eles precisam de apoio, precisam de oração, de sustento, de intercessão. Quantas pessoas estão aposentadas, não sei o que eu faço da vida. Há uma necessidade de oração, de intercessão, de evangelização, de ministérios de compaixão, de misericórdia, de socorro. Há uma grande necessidade do mundo. Há pessoas que não conhecem a Bíblia, não sabem ler, não sabem por onde começar, precisam de ensino. Há crianças carentes, há projetos sociais que precisam de voluntários, que precisam de educadores, que precisam de assistentes sociais, que precisam de gente apenas que tem disposição e um bom coração, que quer ajudar, que quer servir. A necessidade está aí. Neemias ouviu uma grande necessidade.
O povo está em grande miséria e desprezo, e Deus coloca no coração de Neemias essa grande compaixão. Ele ora, ele busca a Deus, ele depende de Deus, ele chora, ele jejua, e ele entende que Deus está chamando ele. Ele não é responsabilidade dele. Ele não é sacerdote, ele não é profeta, ele não é da linhagem sacerdotal, ele é um profissional, muito bem sucedido, ele tem acesso direto ao rei, ele vive no palácio, ele está com a vida ganha, mas Deus colocou um incômodo, tem algo incomodando. Talvez a sua vida esteja vazia, esteja vazio, porque você não está fazendo nada em prol do próximo, porque aquilo que Deus deu para você fazer, você escondeu, você só quer ganhar dinheiro, só pensa em você, aumentar seu patrimônio, trocar de carro, e aí você chega lá e a vida está vazia, não tem sentido, não tem realização, não tem propósito, não tem vocação, não tem transcendência, não tem significado a sua existência, e aí você se depara com a depressão, com o estresse, com o vazio. Por quê? Porque você não descobriu a sua vocação. Vocação é aquilo que você faz sem precisar ser remunerado. Vocação é aquilo que você paga para fazer. É aquilo que você faz porque foi Deus que colocou no coração para ser feito, e Neemias vai lá e faz. Deus colocou no coração dele. Nesse ano de 2020, o que Deus está te chamando para fazer? Qual é a necessidade da sua igreja? Pergunte ao seu pastor qual é a necessidade da sua comunidade, da sua vizinhança, qual é a necessidade da sua família. Talvez a sua família esteja precisando de um pai, de uma mãe, está precisando do evangelho, está precisando conhecer Jesus, está precisando de oração, e você está sonegando, está indiferente. Quem sabe o Espírito Santo está falando com você nesta manhã, está te chamando, despertando, colocando na sua alma a vontade de Deus, e isso está queimando no seu coração, e você está fugindo do chamado, você está negligenciando o chamado. O Espírito Santo está dizendo, é você. O texto bíblico diz que Neemias falou, o que Deus colocou no meu coração para eu fazer. Hoje tem muita gente que critica, que fala, que teoriza, que pensa, mas Neemias foi chamado para fazer, e ele volta para Jerusalém, ele põe mão na massa, ele vai trabalhar no duro, é trabalho de pedreiro, é trabalho de mutirão, é reerguer o muro, é restaurar os muros físicos, é restaurar a moral, é restaurar a motivação espiritual, é restauração social, espiritual, moral, econômica. Deus levanta esse homem para uma grande obra, para fazer a obra do Senhor. O que Deus está te chamando para fazer, meu irmão, minha irmã? O que Deus está tocando no seu coração? Talvez você não precise ir na frente, mas você vai apoiar, você vai ajudar, você vai doar, você vai orar, você vai incentivar. Nessa manhã eu convido você a orar como Neemias e colocar a sua vida nas mãos de Deus e dizer, Senhor, conte comigo. Nosso Deus e nosso Pai, que nessa manhã o teu Espírito possa mover os corações, possa chamar muitas pessoas que estão indiferentes e acomodadas, que como Neemias eles sejam tocados pelo Senhor, pela compaixão de Deus, pelo clamor da necessidade, que eles sejam movidos em fazer algo, em sair da sua zona de conforto e realizar uma grande obra. Levanta hoje, Senhor, obreiros, obreiras, trabalhadores da sua seara, que nessa manhã o Senhor desperte muitas vidas, que esse ano de 2020 seja o ano da grande obra, através de muitas pessoas que vão realizar um grande trabalho para o louvor da tua glória, para ajudar os necessitados e para levar o evangelho aos perdidos. Eu oro assim e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém.